Olá, pessoal, boa tarde. Aqui quem fala é Leonardo Neto, sou editor do Publish News. E a gente está agora no segundo episódio do Collab Publish News, que é um projeto novo que a gente colocou no ar na semana passada, e que a gente quer trazer pessoas aqui que possam trazer soluções que podem minimizar os efeitos da crise no mercado editorial. Os nossos convidados de hoje são Tati Leite e o Guto Assis. Olá. Eles são do Vale um Livro. E a gente vai discutir aqui, então, algumas ferramentas que a internet pode oferecer para que editores e livreiros consigam... não vai resolver o problema de ninguém, né, gente? Mas acho que pode minimizar, acho que é a palavra mais correta. Minimizar o tombo, né? Os ralados. Super obrigado vocês dois por terem aceitado o convite. Vocês que estão aí do outro lado também, obrigado por acompanhar. E eu queria, então, que a gente começasse essa conversa, Tati, com vocês se apresentando. Legal. Okay? Enquanto vocês vão falando, eu vou ficar pequenininho aqui, mas qualquer coisa, eu volto. Beleza. Bom, eu sou a Tati Leite, ele é o Guto, como o Léo falou, a gente tem um projeto que chama Valer um Livro, e esse projeto, na verdade, a gente fala projeto porque ele tem vários braços, né? Então, a gente tem o nosso foco principal, um dos nossos focos principais, que é justamente o canal do YouTube, só que nessa época de pandemia, eu acho que o canal, inclusive, ficou meio que em segundo plano, Sim. né, Guto? Porque a gente começou a ter uma força muito grande nas outras redes sociais do projeto, e que envolvem também, além de Instagram, Twitter, as redes sociais, Facebook, as redes sociais padrões, tem também o nosso site, onde a gente publica coisa, e a gente faz um monte de projeto paralelo em outros veículos de comunicação, né? E a gente tem, além dessa coisa de mercado editorial, mercado do livro, e o livro em si, como foco, a gente também tem um outro braço, que é o nosso carro-chefe também, que é um lado educacional. A gente faz parte do YouTube Edu, então todo ano a gente dá um aulão para 1 milhão de pessoas via Google, né, patrocinado pelo Google, e a gente dá aula também no canal e no site, em todos os lugares, para quem não tem condições de pagar um cursinho, para quem, ou até consegue pagar um cursinho, mas quer dar uma força maior ali nas aulas de literatura, e é literatura para o vestibular. E aí a gente tem algumas coisas super legais nesse meio tempo, que, por exemplo, a gente deu aula para 10 mil pessoas simultâneas, foi a maior aula da América Latina, que foi no ginásio Ibirapuera. A gente tem esse aulão aí do Google, né, que há 3 anos ele acontece, e há 3 anos nós somos os únicos representantes de literatura. A gente ganhou alguns prêmios já, a gente tinha acabado de começar o canal, e aí por conta do nosso lado educacional, a gente ganhou o prêmio dos irmãos do John Green e do Hank Green, né, que é o Vlog Brothers Sponsorship. A gente ganhou o prêmio Retrato de Leitura do Brasil. Enfim, a gente tem toda essa coisa de produção de conteúdo, sempre com livro em pauta. Não tem como a gente sair desse tema, a gente não sai desse tema. Até coisas que não tem a ver com livro, a gente tenta linkar para fazer funcionar e para fazer... Porque o nosso foco é fazer as pessoas perderem a mochilinha do preconceito com a literatura, com os livros, e quem sabe aí aumentar essa quantidade de pessoas que leem no Brasil, né, que é ínfima, assim, muito pequena. Exato. Então, basicamente, é isso que a gente faz, e a gente tem apurado jornalisticamente também, porque eu sou jornalista, a gente também tem apurado muito nessa época de pandemia, para ser também um veículo que condensa todas essas informações para o público final, né? Então, assim, a Publish News fala muito com o público do mercado de livros, e a gente tenta falar com o público final que possivelmente nem sabe o que significa editora, né? Que não sabe que que tem outra opção sem ser a Amazon. Então, a gente tem feito essa cobertura para as pessoas também ficarem cientes de como funciona a cadeia do livro, né? Porque senão ela se acostuma, que nem carne, né? Ela vê lá na prateleira, ou vê na internet, fala, já veio pronto, né? Saiu da cabeça do autor direto. Então, esse também é o nosso papel, tem sido o nosso papel. Sim, inclusive esse reforço que a gente faz nas redes sociais e que a gente tem feito agora, principalmente na época da pandemia, né? Que a gente tem conseguido postar muito mais em tempo real, tem muito a ver com o canal de distribuição, que vai ser uma das coisas que a gente vai falar bastante aqui hoje, que pode ajudar muita gente. Né?
Total. E eu Na live da sexta-feira passada, que a gente recebeu a Luciana Borges, da Companhia das Letras, e o Wendel, da Catavento, a gente falou sobre soluções que essas duas empresas tinham criado para poder dar uma mãozinha para livreiros de pequeno porte, livreiros independentes, para que eles pudessem fazer a logística dessas vendas que eles poderiam fazer por canais digitais, né? Entendendo canais digitais não só o próprio e-commerce, mas também WhatsApp, Instagram, enfim, o telefone, da forma como ele vendesse isso, como é que a Companhia das Letras e a Catavento podiam ajudar a fazer esse livro chegar até o leitor. E aí agora, e uma das perguntas que ocorreu ali nessa conversa que a gente teve, e por isso a gente resolveu chamar vocês, inclusive, que tinha muita gente que não sabia como é que dar os primeiros passos, assim, do tipo, vocês estão me oferecendo uma solução para que vocês vão entregar o livro que o sujeito comprou, mas como é que eu vou chegar até esse sujeito? Que dicas, assim, para pessoas que não estão na internet, livrarias e editoras, que ainda não estão na internet, que seja lá por qual for a razão, você daria para dar, assim, o primeiro passo? Vocês dariam? Eu acho que uma coisa interessante é o seguinte, primeiro que essa ação da Catavento e da própria companhia foi bem interessante, e eu achei legal também, porque você perguntou, né, para a Luciana se essa ação da companhia ia continuar pós-pandemia. E ela falou, a gente vai ter que analisar, mas eu acho que é provável. Justamente porque a gente vai pegar uma escala desproporcional, né? Agora, tá meio uma coisa, sabe, de passinho por passinho. E aí, eu gosto muito de que algumas livrarias aqui têm feito, né, aqui de São Paulo especificamente. Por exemplo, a Livraria da Tarde, da Mônica, a Livraria Simples também, as Mandarinas estão fazendo isso muito bem, e as Mandarinas é muito engraçado, e aí eu quero colocá-las como exemplo, nem pedi autorização, desculpa, meninas, mas é porque eu acho que elas são o melhor exemplo para dar para o livreiro que não está na internet. Elas não tinham um funcionamento na internet tão grande como está agora. Tanto é que a gente fez um desafio, a gente está com um desafio que a gente fez com a Thalita Camargo, depois que a Thalita da Comendador fez um artigo, inclusive na Publish News, a gente criou essa playlist que chama Livros de Quarentena, e Leia em Casa, que são livreiros e profissionais do mercado do livro que gravam um vídeo indicando um livro, se apresentando o próprio negócio e desafiando alguém, né? Então, a gente teve um monte de gente. E aí, a única regra que tinha era que fosse na horizontal o vídeo, porque a gente ia lançar principalmente no YouTube. E aí, as Mandarinas mandaram na vertical. Aí eu falei para elas, aí elas falaram, assim, vocês podem gravar de novo? Senão, tudo bem também, eu dou um jeito. Elas, meu Deus, a gente não sabe fazer isso, não sei o quê. E elas foram ótimas, sem querer, assim, porque elas estavam conversando entre si, falando, a gente indica esse livro é ótimo. Morra Amor, incrível, da Editora Estante, a gente é da Mandarina, e a gente tem um clube de leitura, e aí, agora que eu vejo o Instagram delas, todos os dias elas estão postando coisas, sabe? E elas estão vendendo super, sabe? Claro, é o que a gente falou no começo da live, né? Não é para não cair, porque a gente vai ter uma queda, né? Porque não é necessário. Mas ainda assim, diminui o ralado. Porque elas acabaram pegando para elas isso e pegando gosto pela coisa também. E pode ser que elas nem continuem depois. O que eu particularmente não recomendaria, tá? Eu acho que se começar agora, tem que manter. Mas tudo bem, mas pode ser também que elas não mantenham, mas o que importa é que agora, num período de crise como essa, elas que mal tinham redes sociais, começaram a se erguer a partir disso, entendeu? Começaram a se conectar. E aí eu acho que elas são um ótimo exemplo, porque, elas começaram a fazer uma coisa totalmente diferente do que elas estavam acostumadas, deram a cara a tapa, porque elas não podiam se dar ao luxo também, assim como a maioria aqui, eu acho, de perder o negócio, né? Ter que fechar a livraria e não ganhar mais nada, mas, ao mesmo tempo, elas também se conectaram com gente do mercado que já fazia isso. Então, elas se conectaram com a gente, elas se conectaram com várias pessoas que coordenam o clube de leituras delas.
E aí começaram a divulgar em grupo do Facebook o clube de leitura, e aí o clube de leitura continuou acontecendo, só que de maneira online, e aí entrou em contato com as meninas Leia Mulheres, enfim, elas começaram a fazer uma movimentação que foi assim, beleza, eu não sei o que eu faço, né? Eu não sou da internet, mas tem gente que é, então deixa eu ir com eles e ver o que a gente faz. Porque todo mundo conhece alguém, e mesmo que não conheça, manda uma mensagem, né? Quanta gente a gente não fez amizade nessa época de pandemia, só porque veio falar com a gente e falou, meu, eu achei o desafio massa e eu quero participar. Então, assim, é isso, sabe? E essa é a chance da gente tentar. Tem que dar a cara a tapa, porque se a gente ficar de braço cruzado, não vai acontecer, sabe? Aí o tombo vai ser feio mesmo. Sim. E eu acho que uma coisa que é muito importante da gente lembrar, principalmente para os livreiros, é que geralmente quando a pessoa pensa em fazer marketing digital, em entrar no mundo online, a pessoa quer ser megalomaníaca, né? Então ela quer comprar todas as ferramentas que tem, eu vou pagar a ferramenta de CRM mais cara que tem no mundo, eu vou fazer 10 mil de anúncios, que é só assim que vai funcionar. Vou contratar uma agência e contratar 10 influenciadores para trabalharem para mim, porque senão não vai fazer sentido. E, na verdade, não, você pode começar pequeno, sabe? Eu acho que esse pode ser um primeiro passo muito importante. Então, por exemplo, o MailChimp, que é uma ferramenta de e-mail marketing, ele dá, se eu não me engano, são 2 mil disparos gratuitos por mês. Então, você consegue fazer 2 mil envios, 5 mil envios, 5 mil envios por mês gratuitamente para as pessoas. Você não precisa pagar. E aí, depois que você alcança esse limite, aí beleza, você tem que pagar, tem que assinar o plano. Mas, cara, 5 mil é bastante, é livre pra caramba, né? O WhatsApp, ele tem a versão de negócio, o WhatsApp Business, mas o gratuito super dá para rolar, você pode fazer uma lista de transmissão. Por que não pegar as pessoas, já que nesse momento as livrarias vão estar fechadas, a gente não pode ter muito contato físico, por que não aproveitar as pessoas que já são a sua base de clientes e cultivar o relacionamento com elas? Porque elas já te conhecem, entendeu? Elas já teve a experiência. Então, pô, monta uma lista de transmissão que é gratuita e manda uma mensagem falando sobre os livros que você tem disponível, dando dicas de leitura, que é uma maneira gratuita, que tipo, não vai dar tanto trabalho, porque a lista de transmissão você escreve uma mensagem e você envia para um monte de gente, sabe? Então, tem vários hackzinhos assim, que dá para você fazer e aprofundar, seja o seu canal de distribuição, seja o relacionamento com os clientes, e no final das contas, é isso que vai fazer a diferença. Você não vai entrar no mundo digital num dia e no outro você vai estar vendendo 500 bilhões de livros, até porque a gente não vende 500 bilhões de livros. Mas você pode começar e ter uma presença, e quando esse caos todo passar, primeiro você teve uma reservinha aqui para segurar durante esse tempo, e quando tudo isso passar, você vai ter um outro canal alternativo, que é isso que a Tati falou, não precisa parar, sabe? Vamos manter isso durante e depois da pandemia, porque vai virar mais um dos seus canais de distribuição, e aí você complementa e todo mundo fica feliz, né? Sabe uma coisa que só para complementar, vamos usar, é uma coisa que a gente sempre fala, usa a tecnologia a seu favor. Sim. Sabe, a gente tem muito medo da tecnologia, porque a gente foi criado também numa tendência, numa questão, acho que a nossa geração foi a última, assim, que ainda foi criada com essa ideia de que os robôs vão dominar o mundo e que o mundo vai acabar. Então, assim, a gente tem muito medo de tecnologia. A gente não é nativo digital, né, que já nasce com o celular na cara. Então, como a gente tem muito medo de tecnologia, a gente também tem uma tendência a não querer trabalhar com tecnologia, porque a gente acha que a gente vai perder tudo, né? E aí, quando chega a Amazon e toma conta do digital, o que acontece? A gente fala, aí, ó, tá vendo? Falei como a tecnologia é ruim? Ó os robozinhos aí, ó como é ruim. O cara tem dinheiro, o cara já me ferrou, nunca mais vou vender livro na minha vida. Então, assim, isso é um pensamento que, primeiro, tem que jogar fora, e segundo, é isso. Aproveita as ferramentas que tem gratuitas, aproveita as coisas a seu favor e usa o seu lado melhor, assim, tipo, eu sou ótimo conversando com as pessoas tete a tete. Tudo bem, grava um vídeo ou grava um áudio, sabe? Faz do jeito, não, eu sou melhor escrevendo. Escreve, sabe? Manda uma news. Tem uma menina que faz artes visuais e ela tirava umas fotos e tal, só que ela manja muito de Leonardo da Vinci e do Rafa Bocelli lá. E aí ela fez um Twitter e começou a fazer um monte de fio, que a gente chama de thread, né? Com curiosidades sobre eles. E essa menina tá, assim,
absolutamente famosa, assim, é assustador o nível que ela chegou falando sobre arte, sabe? E quando perguntam para ela por que ela começou, ela fala, porque era o que eu sabia falar isso, e aí eu ficava escrevendo umas curiosidades, assim, eu tinha de cor um monte de coisa inútil na minha cabeça, e aí eu comecei a contar. Você sabia que o Leonardo da Vinci e o Rafa saíram no soco? Não? Então deixa eu te contar. Sabia que a Mona Lisa foi roubada? Não? Então deixa eu te contar. Então, assim, essas coisas, ofereça para os seus clientes esse tipo de coisa que é o que você sabe fazer de melhor. Sim. Por que você tem uma livraria? Por que você é livreiro? Por que você é editor? Por que você trabalha com livro? Usa isso a seu favor. E aí, o formato não importa, mas usa também a tecnologia para você propagar essa ideia. E aí é trabalho de formiguinha. Só que, assim, muito me impressiona porque a gente está no mercado, gente, que é um trabalho de formiguinha anyway. A gente trabalha com livro, né? Não é... Tanto faz. Tanto faz, sabe? Tipo, a gente já tá ferrado, mas é isso. A gente tá ferrado, mas não tá perdido. Então, vamos lá, sabe? O que não dá é pra gente desistir desse meio do caminho. A gente tem que usar o que a gente sabe fazer de melhor a nosso favor. E se tem dúvida, pergunta, fala. E aí, depois que acabar essa pandemia, esse horror que tá acontecendo, sabe o que pode fazer? Toda vez que alguém for comprar na sua livraria, pergunta, posso pegar o seu telefone para anotar, para entrar num grupo, para mandar as novidades quando chegarem na livraria? Normalmente as pessoas não ligam para essas coisas. Exato. E aí você já vai estar trabalhando com isso e já vai ter se acostumado. E vai aumentar a sua base de clientes e vai criar uma fidelidade. Então, assim, é isso. Sim. A gente fala demais, né, eu acho. E tem uma coisa muito importante que você falou, a gente deixou o Léo fazer uma pergunta até agora, mas eu... Não, mas eu tô aqui para ficar invisível. E aquela hora que eu assinei é porque a Tati estava tirando foto, eu quis aparecer. Entendi. Então é 2000 mesmo. Eu já achei que ele estava me dando dica. Enfim, mas uma coisa muito importante sobre isso que você falou é que as pessoas já tinham um pouco dessa noção, e aí eu acho legal a gente trazer para o digital, que as livrarias independentes, as livrarias menores já estavam despontando das tradicionais, porque vocês, os pequenos livreiros, os médios livreiros, enfim, as pequenas editoras, elas fazem uma coisa que as grandes estão tentando há muito tempo e que para eles não é natural, que é personalizar a experiência do cliente. O cara fica lá, ele tem que mandar o mesmo e-mail para 5 milhões de pessoas e ele fica pensando, meu Deus, como é que eu posso deixar isso mais pessoal para criar um relacionamento real? Vocês já têm isso. Tipo, isso já está intrínseco. Eles não vão ligar para a pessoa ou mandar um WhatsApp e falar, oi, tudo bem? Aqui é a Kátia da livraria tal. Eles não conseguem fazer isso. Vocês conseguem. E isso, hoje em dia, a gente que trabalha tanto com marketing como o mercado de influência, eles discutem muito hoje o conceito, por exemplo, de nano-influenciadores, né? Que, inclusive, vale a pena pesquisar. Mas, basicamente, são tipo pessoas que unem pequenos grupos que são muito engajados. Então, pensando no diferencial da sua livraria, pensando no diferencial do seu produto, é aí que você consegue criar um relacionamento real com as pessoas que já compraram com você. Né? E tá, você disse que não importa o canal que a pessoa vai estar escrevendo, vai estar se comunicando, né? Seja por texto, seja em áudio, seja em vídeo, seja por uma fotografia, seja lá, o Instagram, o YouTube, um blog, qualquer coisa. Isso não... Você já defendeu que isso vai muito mais da personalidade de quem está querendo se comunicar do que efetivamente do canal seja mais ou menos importante. Mas tem algum tipo de conteúdo que você percebe que chama mais atenção, pensando no livreiro ou no editor como um criador de conteúdo que vai linkar com aquilo que ele está vendendo de alguma forma? Tá, a gente está na era do Instagram, né? Do Instagram, TikTok, essas coisas que são mais rápidas, mais visuais, mais pá, sabe, na sua cara. Só que eu acho que não precisa levar isso em consideração, até porque o público dessas plataformas, ele costuma ser muito diferente, né? O público de cada um desses formatos costuma consumir esses formatos de uma maneira diferente. Então, por exemplo, a gente tem a nossa rede social favorita e a gente tem uma diferença de idade que é grande, mas ainda assim, a gente consome todas de uma maneira muito particular. E a gente não gosta de livros muito parecidos, por exemplo, entendeu? Então, assim, eu acho que o que você mais tem que pensar não é o que está dando mais certo de maneira geral, mas é o que está dando mais certo em loco, né? Dentro do seu formato.
E o que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você sei lá, tem, por exemplo, a Carambaia. Você é editor da Carambaia. E aí, poxa, a Carambaia são livros mais caros, são livros que têm edições especiais, são livros diferentes, são livros, né, clássicos, em sua maioria. Então, eu não vou com a Carambaia no TikTok, por exemplo. Porque o TikTok, que é uma rede social nova, que tem videozinhos curtos, o TikTok, sei lá, gente, ele tem... A maioria das pessoas tem 17, 18 anos no máximo, assim, sabe? É muito difícil achar mais de 18 lá. E você não vai, o seu público não tá ali. Então, o que vai adiantar você no TikTok, mesmo o TikTok tá bombando, todo mundo tá consumindo? Não vai adiantar. Você vai ter muito trabalho para chegar num número muito pequeno de pessoas, sabe? Agora, se você for, sei lá, a Aleph, por exemplo, que tem um público de ficção científica, um público mais jovem, e que se baseou nisso, porque todas as artes da Aleph são iguais, todas as coisas da Aleph conversam com as mesmas pessoas, aí talvez faça sentido dentro do TikTok. Eu ainda acho que não, acho que a seguinte faz sentido no TikTok, por exemplo, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Ver qual que é o formato do seu espaço, né? O seu projeto. O que seu projeto acopla? A gente não consegue dar nenhum passo se a gente não souber quem é o nosso público. Cara, dica de ouro, inclusive. Não sei o que é meu público, não sei qual que é meu diferencial. Pesquisa, pelo amor de Deus. Formulário do Google Forms, vai lá no Google, coloca Google Forms. Gratuito, você coloca as perguntas, você quer saber qual que é o perfil do seu público, que tipo de livro ele gosta mais, qual que é a idade do seu público principal. Cara, isso é essencial. A gente achar que a gente sabe as coisas naturalmente por achar não faz o menor sentido e é um tiro no pé. Pesquisar as coisas é essencial. Eu queria dar um exemplo. Valeu, o livro tem 3 anos, né? E aí, em algum momento, a gente decidiu que a gente queria testar um negócio de assinatura lá, tipo, Catarse, essas coisas. E aí eu fiz uma pesquisa com o nosso público para tentar entender se eles queriam, se eles topavam, se eles achavam legal pagar pelo conteúdo que a gente fazia. E aí a gente teve um nível de resposta bem bom de pessoas que estavam dispostas, mas no final as pessoas não pagavam. Aí eu mudei o formulário e falei, por que vocês não pagariam? Aí a maioria das pessoas respondeu, porque eu tenho 16 anos, eu não tenho cartão de crédito, não tem como eu assinar alguma coisa. Então, tipo, não era nem a disposição, sabe? Era a condição dessa pessoa. E isso que a Tati falou vai muito de encontro, né? De você entender quem é o seu público, entender... Até na hora de contratar um influenciador, né? Porque as pessoas, às vezes, falam, beleza, eu quero entrar nesse mercado, eu quero trabalhar com youtubers, então eu vou contratar o cara que tem 500 mil inscritos, porque uma vez que ele tem 500 mil inscritos, 500 mil pessoas vão ver. Um, que não é assim. 2, que às vezes você não precisa que 500 mil pessoas que não são qualificadas, que não são o seu público, vejam esse conteúdo. E isso vale para a editora, para a livraria, para qualquer empresa que queira trabalhar com o mercado de influência. Não, a gente tem uma história legal que o Christian Figueiredo, que é um youtuber bem famoso e tal, ele era muito famoso, ele foi um dos primeiros youtubers a lançar livro, né? Que foi ainda na época que o Thiago Milacher era editor lá na Novo Conceito. E né? E aí a gente fez uma matéria com ele e tal, e eu tinha feito uma matéria porque eu fazia freelas para Saraiva, e aí eu fui lá, fiz não sei o quê, e eu aproveitei que eu tava lá, falei, você toparia participar do Valer um Livro, não sei o quê e tal? Ele, topo com certeza. E aí foi muito louco, assim, porque ele deu pra gente um link especial. Não era nem Valer um Livro ainda, né? Ou já era? Era Cabine? Já era Valer um Livro? Eu não lembro. Era Cabine, né? Era ainda do outro canal que a gente participava, nem era Valer um Livro. E aí, só que assim, pensa no seguinte, o cara tinha milhões de seguidores e ele tava lançando o livro dele, que ficou na lista, inclusive, e tal. Só que aí, o que aconteceu? O link que ele deu pra gente teve mais clique do que o link dele no canal dele. Que tinha milhões de inscritos. E a gente tinha, sei lá, 100 mil na época. Então, assim, pensem, o que isso quer dizer, em via de regra? Quer dizer que as pessoas que nos seguiam porque a gente estava falando de livro. E aí, quando a gente chega e fala,
gente, lê esse livro aqui do Christian Figueiredo, que é um youtuber. A galera falou, eita, eles estão indicando um livro de youtuber, deixa eu ir ver. Sim. Porque eles querem ler. Porque eles nos seguem, porque eles querem e gostam de ler. O do Christian, não. O público do Christian não queria ler no começo. Porque ficava, pra que eu vou ler, gente? Eu já vejo esse menino todo dia aqui no canal. Então, assim, esse número de cliques só diz exatamente isso. Que às vezes você vai pelo número, às vezes você acha que você tem que ir na plataforma de maior visibilidade, mas você não tá falando com o público correto. E aí, o que adianta? Entendeu? É você distribuir areia no deserto, né? É uma métrica de vaidade. Exatamente. Então, assim, pensem nisso como um sentido. Estudem quem é o público de vocês, e aí, então, vocês pensem o que vocês podem oferecer, quais os formatos que vocês estão aptos a oferecer, e assim vai. É só lembrando que vocês que estão aí nos assistindo, se quiserem fazer perguntas, podem fazer aí pelos comentários que a gente recebe aqui, tá bom? Meninos, com essa história do isolamento social e quem puder ficar em casa, que fique em casa mesmo e tudo mais, as editoras e livrarias, mais editoras até, começaram a lançar um monte de lives. Assim, eu recebo uma infinidade de autores fazendo lives, editoras disponibilizando conteúdos em vídeo em diversas plataformas. Essa nossa solução aqui, inclusive, é uma coisa que surgiu por conta desse distanciamento social. Eu queria saber de vocês, compensa fazer isso? É uma coisa que vale a pena investir? Vale a pena formular um programa de lives com autores, ou com editores, ou com, seja lá quem for, para falar sobre livros? Eu acho, assim, que... primeiro que é uma coisa de graça, uma coisa gratuita, então eu já falaria sim, porque é uma vez que você está produzindo mais conteúdo, e produzir conteúdo é legal, é bom, mas está todo mundo fazendo live, de fato, né? Eu até vi o Suquita do BuzzFeed falando, nossa, tô com medo de abrir minha geladeira e sair uma live de dentro. E é meio isso, né? Só que, ao mesmo tempo, eu mesma estou consumindo, eu estou dando a notícia de todas essas lives no Valer um Livro, mas eu hoje, por exemplo, à noite vai ter uma live com o William Fuchs, na Companhia das Letras. E eu adoro o William, eu adoro o livro dele, já falei muito do livro dele, então eu vou assistir. Só que as outras lives que a companhia fez, eu não assisti nenhuma até agora. Pode ser que eu assista outra, de repente, mas percebam que... E aí, se o William Fuchs, no meio dessa live, anunciar... Aliás, gente, falando nisso que eu tô aqui nessa live, vou, inclusive, lançar um livro novo agora, para vocês. E aí eu vou falar... né? Shut up and take my money, tipo, sabe? Então, nesse ponto, funciona super bem. E aí, uma coisa que é um ponto que eu acho que é crucial é o seguinte... Essa é a hora dos escritores, dos editores e dos livreiros, dessa galera, se mostrar. Esse é o momento. Por que esse é o momento? Porque tá todo mundo na internet. Pela primeira vez na história da humanidade, tá todo mundo online. Porque a galera não aguenta mais ficar em casa. Né? A galera tá precisando de conteúdo. Não à toa, a Big Brother tá batendo recorde, porque é a coisa mais humana que a gente pode ver, mais próxima da nossa realidade. E aí você sai, você desliga a TV e ainda vai na internet para falar. Enquanto você tá vendo na TV, você tá falando lá do Big Brother, entendeu? Tanto é que a gente fez até um projeto para indicar livros para os participantes do Big Brother. E as views estão super, assim, a gente conseguiu um número de views muito assustador, só por causa disso, porque a gente olhou pro lado e pensou, tá todo mundo falando do Big Brother. Eu não assisto Big Brother. Mas aí eu comecei a assistir, porque eu falei, bom, já que tá todo mundo falando, deixa eu ver. Sim. E aí eu tive essa ideia do projeto e a gente lançou e deu super certo. Então, assim, por que eu falo que essa é a hora da gente começar a fazer? Porque além de estar todo mundo aqui, na internet, a chance de você chegar no seu público é muito grande, porque tá todo mundo aqui consumindo, fazendo acontecer, sabe? Então, assim, eu acho que é super viável. E também mostra uma preocupação do livreiro, da editora e de todo mundo com o próprio escritor, que é uma profissão super solitária, né? Aliás, a nossa profissão também eu acho muito solitária, sabe? Todo mundo trabalha com livro é muito solitário.
Porque a gente tem na cabeça essa imagem da pessoa com um cigarrinho na boca, tomando um café e numa máquina de escrever, né? Que não necessariamente é verdade. Que não necessariamente é verdade, pode até ser, mas assim, essa chance que a gente está tendo agora, que tá todo mundo sozinho, e que tá todo mundo querendo não estar mais sozinho, a live, ela consegue se dar bem, entendeu? Ela consegue nos fazer se aproximar do outro. E produzir conteúdo. Porque eu acho que todo mundo tem algo a falar. Então, né? a minha resposta é depende. Tá, Já foi um pouco mais negativo. Mas é porque depende no sentido... Tudo que você falou pra mim faz todo sentido do mundo, mas depende no sentido de... Você vai fazer live pra quê? Você quer fazer porque você tem um conteúdo, você pensou num projeto legal, ou você quer fazer porque tá todo mundo fazendo? Porque uma coisa que você tem que considerar é que se tá todo mundo fazendo live, talvez as pessoas estejam um pouco saturadas. Eu já tenho visto alguns tweets das pessoas falando, meu Deus do céu, é um negócio da geladeira, entendeu? Eu vou abrir minha geladeira e vai sair uma live. Então, talvez, seja um momento de você apostar em um outro formato, sei lá, áudio, texto, etc. Tenta live também, pode tentar. Mas o que eu tô dizendo é, por que você tá fazendo uma live? Lembra disso. E 2... Não tira o Julian Fux de mim! Não vou tirar, pelo amor de Deus. Esse é um bom exemplo, entendeu? Agora você vai fazer live pra ficar olhando pro teto, já é um pouco mais difícil, entendeu? Tenha um conteúdo legal para trazer para as pessoas, porque é um serviço. Você não venderia um livro com uma página em branco só porque é um livro. Live é formato, exatamente como livro. Isso é verdade. Então pense no bom conteúdo que você vai colocar. Esse é o segundo ponto, que é extremamente importante, porque se nesse momento em que está todo mundo olhando, eu acho que a moeda vira para os dois lados, entendeu? É uma grande oportunidade para as pessoas conhecerem você, conhecer o seu trabalho independente, ser autor, editora, livreiro, enfim. Mas também é uma chance que vai acontecer, porque a internet é assim, mas tipo, das pessoas olharem para sua live e falar, você não tem nenhum conteúdo, por que eu vou seguir você? Então, não subestime o público que está te assistindo, entregue o seu melhor mesmo, assim. Porque quando você faz isso, aí sim as pessoas percebem. Tipo, é muito claro quando o conteúdo é de verdade, é autêntico, ele serve para alguma coisa, e quando a pessoa tá fazendo uma coisa só por fazer, tá? Então, lembre-se disso sempre. Tem uma pergunta aqui do Arthur, que coincide com uma que eu tinha anotado aqui também. A gente tem visto, além das lives, né, que estão pipocando à torta e à direito, existem editoras que estão fazendo promocionando seus livros, muitas vezes dando e-books de graça, inclusive, né? A LPM, por exemplo, tem feito isso. A cada dia eles estão... Até hoje era o último dia dessa promo deles, inclusive. Então, durante todo o período, desde o início da quarentena, eles estão dando um e-book por dia, free of charge. E aí o Arthur pergunta aí, né, pelo que eu estou entendendo, ele é um autor independente, se essa prática de colocar o seu e-book de forma gratuita é uma forma vantajosa para o autor independente. E eu pergunto também, pensando no editor, né, você acha que é uma boa estratégia os editores colocarem esses livros de graça nas redes a troco de um buzz, a troco de uma propaganda, a troco do quê, né? Vocês acham que isso é uma estratégia interessante? Essa é uma pergunta bem capciosa, porque é uma das maiores guerras do mercado editorial, né? Sobretudo o mercado editorial brasileiro, que não está acostumado a ler digitalmente e também tem um preconceito, um pé atrás com o livro digital ou com audiobooks, por exemplo. E já temos o problema do desconto. E já temos o problema do desconto, enfim, uma série de coisas. Mas, eu não sei nem se o Guto concorda comigo, mas eu tenho uma questão. Quando eu trabalhava na editora Leia, a gente lançou a Bel Pass, antes da Bel Pass ser desmascarada pela sociedade. E aí, a gente lançou, e no contrato ela pediu que ela tinha, por obrigação, que disponibilizar o livro dela 100% gratuito digitalmente. E aí eu lembro que foi um frenesi, assim, dentro da editora, né? O editorial correndo de um lado para o outro, o comercial com a mão na cabeça, falando, então não assina. E durante muito tempo ficou gratuito. Exatamente, Por quê? E aí foi muito louco, porque a gente conseguiu convencer a galera de que fazia sentido ainda, né? E aí, cara, vendeu pra caramba o livro da Bel, justamente porque as pessoas baixavam o digital e depois ficavam tão interessados em ter livro na mão que acabavam comprando depois. Até porque no mundo de negócios isso faz muito sentido, né?
Agora, a gente está falando de um período, primeiro, que faz tempo, e as pessoas não estavam tão acostumadas, não estão ainda, mas não estavam tão acostumadas com e-readers, essas coisas assim. E 2, é um mundo de negócios que tem uma tendência aí de gostar de papel, né? Que talvez seja diferente de outro público, que esteja acostumado 100% com o digital e fique felizinho. Mas, todavia, eu ainda assim acho que faz muito sentido, tanto para o autor independente, quanto para as editoras, os editores e assim vai. Explico. Porque assim você acaba conhecendo a escrita, você acaba conhecendo a narrativa e você acaba dando chance para coisas que talvez você não desse anteriormente. Isso é uma das coisas que a gente mais escuta. Como o nosso público ele é muito jovem, porque ele está no pré-vestibular ali, eu leio uns livros muito cabeçudos, sabe? E aí acontece muito deles falarem, eu não tenho dinheiro agora para comprar esse livro, se um dia tiver na promoção eu compro, mas agora não é minha prioridade, porque eu acho que eu acho que eu vou gostar pelo que você falou, mas não é meu estilo de leitura. E aí a gente está recebendo um monte de mensagem esses dias da galera que viu que o livro está gratuito e falando, eu aproveitei para baixar. E, nossa, por que eu demorei tanto? Então, assim, esse percurso você acaba também fazendo e alcançando um público que você não iria alcançar por ser de graça. Agora, o problema, de maneira geral, é o que a gente está falando aqui desde o começo dessa live, que não adianta nada você só botar lá gratuitamente se você não faz nenhuma estratégia de marketing por trás. Exato. Entendeu? Tem que ter uma narrativa. Tem que ter uma narrativa, tem que ter uma construção. Tem que ser que nem foi a companhia, né, que lançou o Yuvi, com que é o cara do Homo Deus e... Ai, meu Deus, como que é o nome desse livro? Isso, ele. Ele fez um artigo, e aí esse artigo a companhia transformou em um livro, e aí esse livro tá de graça. E aí, se você gostou do artigo dele, olha que legal. Tem 2 livros dele, que são 2 calhamaços, e é R$40 cada um. Né? Mas eu compraria, porque eu adorei esse artigo dele. Esse artigo dele é muito legal, que é sobre o coronavírus e a pandemia. Então, assim, é a mesma coisa. Eles fizeram isso com quem mais? Com a Chimamanda. Sejamos todas feministas, foi exatamente isso. Eles distribuíram de graça, e aí todo mundo gostou tanto da Chimamanda que começou a comprar outras coisas da Chimamanda, e conhecer a Chimamanda. Muita gente conheceu a Chimamanda a partir desse livro. Sim. Então, assim, não adianta você não fazer nada por trás. E aí, por último e não menos importante, eu queria fazer um pedido e dar um exemplo através desse pedido. A gente tem destacado nas nossas redes sociais duas coisas, né? Uma que é sobre corona, então todas as novidades do mercado a gente destaca e deixa lá, tá lá para sempre, desde o começo da pandemia. E o outro é sobre livros gratuitos, que a gente está contando para todo mundo também ter acesso e tal, e a gente fazer esse mercado se movimentar. Já tem mais de 100 livros e não é pirata, tá? Estou falando das salvações que as próprias editoras fazem. E aí, o que acontece? A gente chegou nos vídeos, e todo vídeo que a gente grava agora, a gente fala, gente, se você for autor, se for editora, se for livreiro, alguma coisa assim, tiver um livro aí de graça, manda pra gente que a gente divulga, sabe? A gente não vai cobrar nada por isso, a gente só tá querendo divulgar mesmo para fazer as pessoas chegarem. E aí a gente tem recebido uma quantidade exorbitante de autores independentes que tem mandado pra gente o livro, e aí eu fico assim, poxa, eu tenho dó, sabe? Porque a gente vai divulgar e a gente divulga. Só que qual que é a chance, sabe? Porque a pessoa não fez nada. Você entra no livro, a capa é ruim, né? O preço dele normal é super grande, sabe? Tipo, tem uma coisa, zero divulgação. Uhum. Eu fui divulgar esses dias um autor, ele não tinha rede social, eu não achei nenhuma rede social dele para marcar, aí eu postei mesmo assim, só com o link do livro gratuito, aí eu mandei para ele e falei assim, ó, a gente divulgou, mas eu não marquei você porque eu não te achei. Aí ele, não, tá aqui, o meu. Aí eu olhei e todas as redes sociais dele eram fechadas. Em nenhuma sinopse das redes sociais dele tinha que ele era autor do livro tal. Uhum. E eu ficava, gente, entendeu? Você precisa preparar isso. Não adianta nada você sair na rua e falar, olha, donut de graça, hein?
Porque, cara, quem que vai, se a consciência olhar pro Dante e falar, eu não vou pegar esse Dante, não sei de onde ele veio, Sim. sabe? Então, assim, é muito importante que você prepare o terreno e aí sim você coloca de graça. Porque senão entra no propósito da live, né? Ou a live sem propósito. Sim. Que as pessoas olham, elas sacam que aquilo ali é só para pegar a pessoa e falar, não, melhor não, vou sair daqui, entendeu? Deixa eu trabalhar um pouco essa coisa do caminho das pedras. Tipo, beleza, você tem que se preparar, mas como? Talvez algumas pessoas assistam essa live e saiam daqui com a sensação de aqueles meninos da internet falaram para eu colocar o livro disponível online, sim, colocar gratuito lá, porque pode ser bom. Então vamos ver o que dá. Falaram para fazer TikTok. Exato. Então vamos ver o que dá. Se você for fazer uma coisa para ver o que dá, é exatamente isso que você vai conseguir. Você vai ver o que dá. Tipo, você não vai conseguir nenhum resultado sobre isso. Então, nesse preparamento que a Tati está falando, isso significa, em outros termos, pensar com uma cabeça de experimento. Então, por exemplo, se eu disponibilizar um livro de uma autora que eu tenho outros livros dela, e no final lá da edição eu incluir, por exemplo, uma indicação dos outros livros que ela tem dentro da editora, será que as pessoas vão comprar por causa desse um livro que eu consegui disponibilizar gratuitamente? Será que se eu fizer um teste, por exemplo, de disponibilizar o primeiro livro de uma série, considerando que as pessoas estão em casa, será que elas compram os próximos livros da série se eu indicar no final? Ou se daqui a alguns dias eu mandar ou um e-mail ou um WhatsApp falando, oi, gostou? Tem outro livro aqui? A gente precisa testar coisas, porque é só assim que você consegue tirar aprendizado de como que as pessoas se comportam com o consumo. O mercado editorial não está muito acostumado com transparência nas coisas, né? A gente sabe como é. Tipo, é muito difícil conseguir informação, é muito difícil conseguir dado. E esse momento em que a gente consegue se aprofundar no digital, em que a gente tem essa proximidade com as pessoas, é um momento para vocês olharem para as coisas e extrair aprendizado de verdade. Porque isso, se vocês conseguirem fazer isso, vai ajudar nesse momento, 2, vocês já vão ter a técnica para trabalhar isso quando passar, e aí, ó, só alegria. A Larissa, minha companheira de viagem, a gente dividiu casa em Frankfurt esse ano passado, ela pergunta aí, ainda falando sobre os e-books gratuitos, né? Ela diz, o que vocês indicariam, além de disponibilizar esses e-books gratuitos para as editoras, que vocês indicariam para as editoras incentivarem o hábito de leitura digital? Vocês têm alguma estratégia aí em mente? Eu acho que aí entra a produção de conteúdo pensada, sabe? Eu vou citar a companhia de novo, mas é porque foi o primeiro exemplo que me veio. Tá parecendo que eu sou garota propaganda, né? Mas uma coisa muito legal que eu tenho visto... Mentira, vou citar mais uma daqui a pouco. Por exemplo, é que eles estão fazendo diário de quarentena. Então, eles estão chamando escritores deles para falar como que eles estão na quarentena. Eu já li todos os textos, porque é isso, assim, eu fiquei super interessada para entender o que cada um tá falando, como cada um tá passando, que os escritores são gente como a gente, e assim vai. Outra editora que faz isso muito bem, Antofágica, inclusive tem um livrinho aqui deles, ó, Alinista. A Antofágica tem feito milhares de posts com curiosidades e posts bonitos, né, visualmente bonitos e tal, e muitas das coisas que eles divulgam, eu quero ler só porque eu fiquei curiosa com a curiosidade que eles passaram, sabe? Escritores que negaram o Nobel. Escritores que sofreram acidentes. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é prepare um conteúdo, né? Não leve esse filho e jogue no rio e fale, nada aí, peixinho, né? Você tem que preparar. Então, assim, faz um conteúdo paralelo, faz uma coisa junto, né? Faz uma matéria, um artigo, convida o escritor ou a escritora para fazer um stories, ou copia a ideia da Companhia das Letras e faz um diário de quarentena, sei lá, faz uma coisa de curiosidades, cara, sabe? Eu assino muito embaixo. Inclusive, quando a gente teve as eleições e tal, tava todo mundo tenso, todo mundo falando de política, um exemplo maravilhoso de não só fazer as coisas por fazer, que eles fizeram um desconto de vários livros que se chamava Descontos Necessários, né? Que tinha uma narrativa por trás, tipo, a sociedade precisa disso para a gente poder evoluir, sair dessa discussão que a gente está e talvez, enfim, tomar uma decisão diferente no futuro.
Então, eles sempre pegam alguma coisa que dá para trabalhar uma narrativa em cima e não só fazer as coisas por fazer. Porque eles poderiam falar, hoje o livro está com 20% de desconto, podia ter sido aleatório. Mas eles fizeram uma escolha de conteúdo e isso faz bastante diferença. Eu acho que tem que desmistificar o objeto livro. Então, a partir do momento que você tira o objeto livro dessa questão de obra de arte, você consegue trabalhar com ele em diversos conteúdos. Então, assim, é que nem o nosso exemplo de Big Brother, sabe? Eu não assistia Big Brother, o Guto não assistia Big Brother, mas de repente a gente estava aqui e a gente falou, cara, só se fala de Big Brother, o que eu vou falar de Big Brother? E aí a gente foi e criou essa coisa de indicar livros e as pessoas estão lendo horrores os livros que a gente indica, sabe? E são livros de catálogo, inclusive, nem são livros novos, recém-lançados. Eu tenho uns comentários ótimos, tipo, estou muito ansioso para saber qual livro você vai indicar para cada participante. Exatamente. Então, assim, as pessoas estão lendo, as pessoas estão comprando, as pessoas estão vendo, porque é um assunto que interessa a elas. Então, assim, a partir do momento que você sabe qual que é o assunto de interesse, cria, então, um terreno. Cria um terreno ao redor disso. E aí, quando você finalizar esse terreno, você joga o livro e fala, tá aí de graça, ó. E aí você conseguiu, né? Então, você tem que fazer esse link. E aí, por exemplo, ontem eu estava aqui trabalhando e aí eu estava fazendo negócio de Big Brother também. E aí o Guto estava lá no quarto trabalhando do outro computador. E aí ele falou assim, olha seu WhatsApp. Aí eu já desesperada e tal, fui olhar meu WhatsApp e ele tinha feito uma montagem de uma das meninas que está no paredão e que não tá... A galera tá esquecendo que ela tá no paredão, assim, porque a treta é de outras. Ele fez uma montagem com as vantagens de ser invisível, com a capa do livro, e aí botou lá as vantagens de ser invisível e a Mari, assim. E aí eu comecei a dar risada, e essa montagem já chegou em lugares que não são nem nossas mais, entendeu? Já viralizou, que já saiu da nossa alçada. Por quê? Porque a gente conseguiu linkar com o livro e todo mundo sabe das vantagens de ser visível. Sim. Pode não ter lido, mas todo mundo sabe. Mas sabe que existe. E sabe que existe. E aí chegou num ponto que algumas pessoas respondem e falam, nossa, acredita que eu nunca li esse livro? Olha, pode ler, tá aqui, ó. Olha esse livro. Então, assim, faça links, né? Aproveite esse período atual que vocês estão por dentro do que está acontecendo. Porque às vezes a gente está trabalhando e não nota as coisas que estão acontecendo. Quando a gente chega em casa e fala, nossa, tá acontecendo uma guerra no Iraque? Não sabia. Agora a gente sabe de tudo, porque a gente fica com a TV ligada o tempo inteiro. Então, tem um assunto, né? Exato. Então, assim, vamos aproveitar isso a nosso favor. Já que a gente tá, desculpa o palavreado, ferrado, entendeu? Então, vamos aproveitar, vamos tentar tirar aí um limão dessa história e fazer uma limonadinha, sabe? Porque é isso que a gente pode fazer. Então, cria uma base, cria uma história, porque você já sabe o que a galera quer saber. Então, respondemos, Larissa? Acho que sim. A Tatiana também fez uma pergunta aí, é uma pergunta um tanto extensa, mas ela pergunta, será que esse público vai virar consumidor? Acho que vocês já responderam, né? Que você tem que criar essa base, tem que criar essa narrativa, que você tem que testar. Muitas vezes vai acontecer, outras vezes não vai acontecer, por isso o teste é tão importante. E tudo é aprendizado, é importantíssimo. Assim, é que a gente já tem um público formado, sim, né? Então, assim, e com a quantidade de criadores de conteúdo que existem hoje em dia, eu acho que um grande diferencial nosso é justamente ser a gente, entende? Então, assim, na nossa experiência, se eu fosse te responder isso com sinceridade, na nossa experiência, 100%, assim, a roda gira para virar consumidor, sabe? Porque a gente indica. E a gente não só indica, como a gente também, por exemplo, eu vi uma pergunta sobre coisa universitária e tal, mas falando de clássicos. A maioria dos clássicos está de graça na Amazon. E os nossos vídeos de maior visualização são as nossas videoaulas. E o core do Valer um Livro, o objetivo do Valer um Livro é mostrar que a literatura pode ser legal. Uhum. Mas como que a gente vai mostrar que Iracema é legal, por exemplo, para criança de 16 anos, sabe? Tipo, é muito difícil, porque o José de Alencar teve que fazer um dicionário quando ele lançou Iracema, sabe? Real, assim. Então, assim, como que a gente vai fazer isso? Aí a gente conversa tete a tete com esses jovens, porque ele está sendo obrigado a ler aquilo.
Ele está sendo obrigado porque se ele não ler, ele não vai passar na universidade, ou não vai se formar no colégio, né? Então, ele vai ser o consumidor daquilo porque ele está sendo obrigado. Só que, possivelmente, ele vai tentar só ver o vídeo. Só que aí eu falo tanto dessa desgrama de Iracema, e eu tento tanto desmistificar os clássicos de maneira geral, que acaba que eles compram, porque eles falam, faz sentido eu comprar, porque agora eu fiquei curiosa. A gente fez isso com o Curtiço, a quantidade de gente que comprou o Curtiço, a gente fez uma ação paga com a Panda Books, que eles nos enviaram, tá aqui em algum lugar, eles nos enviaram, aqui embaixo, livros clássicos, com uma pegada, com links e notas para o público jovem. E até com vídeos no YouTube e tal. E a gente fez vídeos a partir daí. A gente teve uma boa quantidade de pessoas comprando, sabe? Por quê? Porque a galera quer saber. Porque, assim, beleza, Tati Guto, vocês já desmistificaram para mim. Olha, talvez eu me... Olha, tô até que interessado em ler. Deixa eu ver. E aí, como tá de graça agora nessa época, eu já recebi um monte de mensagem das pessoas falando, fui ler, principalmente o Curtiço, para mim, ao concurso, assim, é impressionante o tanto de gente que vem falar com a gente por causa do Curtiço. Nossa, eu fui ler, eu baixei a versão gratuita e eu vou comprar, então, e qual edição você me recomenda? Porque eu achei o livro muito bom e eu quero ter ele em casa. Então, assim, no nosso caso, Tati, eu falo com tranquilidade, botando a mão no fogo, que sim, eles viram consumidores finais. Sim. Porque a gente faz... Só que também a gente cria todo um cenário, né? Exato. A gente faz um negócio muito doido e fica na cabeça do aluno, assim, ó, bitolando o aluno. E a gente bitola tanto o aluno que também uma coisa que a gente fala, a gente até brinca que daqui a pouco a nota de corte da USP em letras vai aumentar, porque a quantidade de gente que vem falar pra gente que trocou o curso para letras porque a gente convenceu, não tá escrito. Aí eu fico, nossa senhora, tô fazendo o Brasil perder engenheiros, mas é isso, sabe? Mas tá bom. E Tati, uma coisa que eu acho... A outra Tati. Uma coisa que eu acho legal a gente falar, porque eu li sua perguntinha, e aí uma das coisas que ela falou foi, com mais de 100 livros gratuitos, as pessoas vão comprar, tipo, para que comprar? E eu achei legal a pergunta, porque tem a ver com aquilo que a gente falou de propósito das coisas que você está fazendo, mas uma coisa que eu acho que pode dar uma animada aí, tipo, dar gás para continuar, eu realmente entendo a preocupação de ter muito livro gratuito, ninguém compraria, o faturamento continua em zero, enfim, mas se a gente for parar para pensar, a maior busca da palavra livro no Google, em português, em língua portuguesa, é Ler Livros, que é um site de pirataria. São mais de 500 mil buscas mensais, mais ou menos. Da última vez que eu tinha olhado, estava nessa faixa. Então, a gente tem muito livro gratuito por conta da pirataria, por conta de uma série de ações que não são legais. E mesmo assim, as pessoas ainda compram livro. Então, a pergunta de por que alguém compraria, sendo que tem 100 e-books gratuitos, é a mesma resposta de por que alguém assina o Spotify quando a gente pode baixar uma música de graça na internet. Por conta da experiência, por conta desse terreno que a gente prepara, por conta da narrativa que a gente conta e o que a gente oferece de verdade para o usuário. Um dos argumentos que eu acho mais legais quando a pessoa fala sobre pirataria é a experiência que um livro que teve uma boa edição, que teve uma boa curadoria, que teve uma boa tradução garante para a pessoa, sabe? Porque você pode ler um livro que você baixou, enfim, falando no caso da pirataria, né? E você não tem certeza, se aquele livro está certo, se está faltando coisa, se veio coisa a mais, se aquela tradução é realmente a tradução que deveria ter sido na compra de direitos. Então, tudo isso que a gente faz, tipo, é um teste temporário para mostrar a experiência que você dá para o seu usuário, para o seu cliente, para aí depois ele estar disposto a pagar, entendeu? Eu acho que o que a gente está focando muito aqui em usar o digital como estratégia durante esse período de pandemia é exatamente ser uma vitrine, é ter um cartão de visita, é dar a oportunidade das pessoas conhecerem a sua cara. Eu acho assim, também, eu vou falar uma coisa bem perigosa, tá? Se isso sair daqui só um corte da minha fala, eu tô ferrada. Mas a gente também tem que aproveitar o momento atual, que é o momento de militância. Por que eu digo isso? Porque esse momento de militância, ele nos favorece no sentido de que as pessoas estão mais abertas a gastar dinheiro com autores, com artistas,
com projetos que envolvam, por exemplo, questões sociais. Então, assim, elas estão mais dispostas, elas estão mais de olho nisso. A partir do momento que elas estão mais abertas, você já passou o primeiro obstáculo, que é chegar na pessoa, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa muito legal. Por exemplo, eu fiz um projeto em parceria com Histeria, que é da Globosat e tal, que era o ABC das Minas, e aí eu fiz 4 vídeos, uma série de 4 vídeos, contando a biografia de 4 mulheres. Uma dessas mulheres foi a Cassandra Rios, que foi a primeira escritora a vender 1 milhão de cópias. Ela só perdeu o posto para Paulo Coelho depois dos anos 90, só que ela também foi a escritora mais proibida. E aí você vai procurar livro da Cassandra Rios, meu amigo, boa sorte, entendeu? Porque você não acha nem em sebo, nem em nenhum lugar esse tipo de livro. Só que aí, o que acontece? Eu fiz esse vídeo, e até para eu fazer esse vídeo, nossa, eu tive que sofrer, assim, eu ligava para... Tem um documentário sobre ela, eu ligava para a maior especialista dela, e a especialista dela falava assim, não, você vai ter que comprar o DVD. E eu falava, gente, pelo amor de Deus, eu só quero saber da vida dessa mulher, porque... Aí eu tive que começar a procurar na biblioteca revistas dos anos 70 com entrevistas. Tanto é que tem um monte de fotinha que fui eu que consegui tirar, sabe? Que eu consegui digitalizar todo aquele processo, para conseguir pesquisar sobre a vida daquela mulher que era super proibida. O que eu quero dizer com isso? Que aí, quando eu lancei o vídeo, e quando eu falei, gente, uma escritora lésbica, uma mulher nos anos 70, que foi totalmente proibida e blá, 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 todo mundo começou a pressionar as editoras para tentar lançar alguma coisa da Cassandra e pegar os arquivos dela, que estão todos disponíveis em PDF. Porque não é como se você não achasse os livros da Cassandra. Você acha, tem um PDF de todos, entendeu? Então, assim, esse é o momento. As pessoas estão abertas a isso, porque as pessoas querem pagar pelo preço dessa coisa histórica que aconteceu. Já que ela foi proibida e morreu sem um tostão furado num sebo em frente à Galeria do Rock em São Paulo, vamos agora fazer por vir, né? Então, eu quero comprar o livro dela, né? Eu tô aqui com um arquivo do Catarse aberto, do Galegos, que é o Dona Bárbara, que inspirou o Jorge Amado a escrever o Gabriela, Cravo e Canela, e, cara, ninguém conhece o Galegos, é um livro super importante, né, na América Latina, menos aqui no Brasil, aparentemente, sabe? E não tem edição, só tem uma edição no site virtual que tá R$200. Só que aí agora a galera tá fazendo uma nova edição, capa dura, não sei o quê, que por R$60 você ganha um livro, uma bolsa, não sei o quê, blá, 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 com uma tradução, com um especialista. Olha isso, entende? E a gente, não existe um momento mais propício para isso do que agora. Porque a gente está querendo fazer essa compensação histórica, sabe? Compensar todos os nossos antepassados não fizeram, então a gente quer fazer agora. Vamos aproveitar isso, entendeu? Por isso que eu falei que é perigoso essa minha fala, porque se ela for tirada de contexto, vai parecer que eu só quero me aproveitar e pink money, mas não é isso, eu acho. Deu para entender a minha colocação? Sim. Já que você citou a pergunta do Marcos aí, que tinha passado, sobre livros universitários, vocês têm alguma dica específica para esse segmento da indústria? Tem. Antes de entrar aqui na live, o Bertolino tinha compartilhado um texto falando sobre sintaxe da frase ela foi vacinada positivo. Não, foi testada positivo. Testada positivo. Isso. E, cara, eu fiquei absolutamente encantada com aquele texto, porque foi super didático. E eu cliquei, e eu tenho certeza, pelo número de comentários, que uma galera clicou, porque a galera quer saber, entendeu? Esse nível de curiosidade. Então, assim, aproveitando as editoras universitárias, porque a Parábola tem, né, muita coisa de universidade, de gramática e etc. Livros acadêmicos, né? Oi? De livros acadêmicos. Livros acadêmicos, exato. Então, vamos aproveitar e sair também do clã, só quem vai fazer universidade vai querer, sabe? Por exemplo, quando eu faço os meus vídeos, antigamente, eu tinha, bem atrás de mim, estava uma gramática que eu tenho. E, cara, nossa senhora, é insuportável. Todos os dias eu recebia pelo menos um comentário. Que gramática é essa que você tem aí? Você usa?
Então, assim, vamos usar para nível de curiosidade, sabe? Vamos aproveitar que a gente já tem um público universitário que é bem ativo, que, tudo bem, é mais ativo em feiras, porque acaba comprando em nível com mais desconto, etc., mas ainda assim eles precisam desses livros, né? Então, assim, invariavelmente, uma hora eles vão ter que comprar algum livro que eles vão precisar para estudar. Mas já que a gente já tem esse público aí, deixa eles aqui um pouquinho, um segundinho, e vamos pegar o resto. O que é o resto? O resto é uma galera que talvez se interesse pelo tema, se interesse pela gramática, se interesse pela química. Pô, ontem o Átila, que é um cientista e youtuber do Nerdologia, foi no Roda Viva. Quando que a gente ia imaginar que um cara especialista em ciência, em microbiologia, essa é a especialidade do homem, microbiologia. Quando que a gente ia imaginar que ele ia estar no Roda Viva e que ia ter mais de 1 milhão de views por dia, sabe? Tudo bem que agora a fase, mas não é só nessa fase, sabe? Os canais de ciência têm bombado, porque eles dão curiosidade. Sim. Ai, como que eu lavo a mão? Ai, o micróbio fica... se eu beijo o micróbio, eu passo o micróbio para outra pessoa? São perguntas assim, sabe? Eu tenho uns amigos que... Eu fazia parte de um canal de ciência, que é a Babalogia, e os dois são químicos e biólogos. E aí eu chego lá, na casa deles, eu pareço uma criança, fico perguntando várias coisas. Aqui, como que o Dorflex sabe que ele não tem que ir para a cabeça, que ele tem que ir pro dedão do pé? E aí eu fico parecendo uma criança de 5 anos, mas assim, é isso que eu vou procurar, entendeu? Se você vai ver no Google, a resposta existe até hoje por causa de pergunta como essa. Então, vamos aproveitar os livros acadêmicos, vamos aproveitar o conteúdo mais universitário para chegar em gente que não está na universidade e que talvez nem pensou em ir numa universidade, sim, mas que tem curiosidade perante algo, né? Porque aí a gente desconstrói. E todos temos, cara, todos temos, é impressionante. Uma duvidinha a gente tem. Já do Castelo Rá-Tim-Bum já mostrava isso. Quero ver como se faz. Então, meio que essa história, sabe? Desmistifica essa coisa universitária cabeçuda, uma coisa que vai ser só para quem estiver na universidade, dentro da academia e precisar estudar, e pega alguma coisa com isso, entendeu? Dá para tirar o conteúdo, dá para espremer e sair alguma coisa e conseguir trabalhar com isso de uma maneira legal. Sim, que foi o que aconteceu com muitas pautas sociais também, né? Exatamente, foi o que aconteceu com que era tipo o nicho largado da livraria e de repente é um super destaque, sabe? Exatamente, é super bem dado. A gente tem livros de professor de filosofia nos mais vendidos. Exato. Então, assim, e aí entra uma parada que é muito legal, que eu faço um freela para Planeta, que é de indicar livros, indicar pessoas para lançar livros de um tema que eles estão precisando. Seja porque o grupo espanhol lançou, seja porque está fazendo sentido aqui no Brasil, etc. E aí, um dia eles me chegaram com a pauta. Cara, a gente precisa de alguém para falar de dinossauros, para lançar um livro de dinossauros. E aí eu lembrei que o Pirula, eu sempre dou esse exemplo, porque para mim é um ótimo, assim, olha como você espremendo sai, sabe? O Pirula, que tem um número muito assustador de fãs, ele é biólogo, mas mais do que isso, ele tem pós-doutorado, eu acho, em dinossauros, entendeu? Então, assim, se tem um homem que é especialista em dinossauro, esse homem é a Pirula. E ele, quando eu falei para ele essa ideia, ele falou, nossa, zerei no norte, com certeza, já faço. E ele teve umas ideias muito doidas, que eu acho que eu não posso falar, porque ele não foi lançado ainda. Mas, assim, sabe, tipo, para aplicar a realidade do dinossauro dentro da nossa realidade, porque era uma coisa que ele já fazia. E aí ele usou a coisa cabeçuda que ele sabe, que ele é especialista. Ele vai lançar um livro super acadêmico, mas ainda assim com um tom jovial. Então, olha como você ainda consegue espremer e ir de acordo com o público, sabe? Conseguir alcançar mais gente. Sim. A gente já está indo já para os finalmente. Tem uma pergunta do Sérgio que eu ia pedir para vocês responderem bem rapidamente. Ele pergunta gostaria que falassem sobre grandes campanhas de formação de leitores. Vocês são grandes formadores de leitores, inclusive com reconhecimento do Instituto IPL, né? Acabou a pergunta? Eu achei que você ia falar mais, né? Eu achei que tinha até travado. Não, pode responder.
Tá, desculpa. O que a gente acha das campanhas? De formação de leitor em massa, é isso? Isso. Eu gostaria que falassem sobre grandes campanhas de formação de leitores. Grandes campanhas de formação de leitores. Nossa, agora lembrar exemplo de cara... Não, mas a gente tem algumas, eu acho que é legal a gente dar esse exemplo, que a gente participou, a Bienal da Quebrada, por exemplo. A Bienal da Quebrada, muito legal, é verdade. Tem recolhido livros, a gente doou um monte, porque, enfim, a gente tem muito livro, e a gente doou a Perifacom também, né? Perifacom. Eu gosto muito dessas iniciativas, porque elas, tanto a Bienal da Quebrada como a Perifacom, elas misturam com esse mundo geek, nerd, que as crianças e os jovens, eles já estão acostumados, que vem do cinema, que vem das séries, que vem dos jogos. Inclusive, tudo que a gente está falando aqui tem muito a ver com isso, que é essa cultura de convergência que eles chamam, né? Então, campanhas que eu acho legal são essas as que misturam os universos. Então, misturam cinema, série e tal, porque sempre tem um livro, ou veio de um livro, ou veio de uma HQ, e eles fizeram essa campanha de doação para poder falar. A gente tem o caso da Winnie também, que tem a Winnieteca, a Winnieteca, né? É muito legal. Que usou o Twitter. Cara, é muito legal, porque ela pede para uma pessoa doar um livro. Na verdade, ela pede para uma pessoa da periferia, uma pessoa negra pedirem um livro que elas queiram. E aí ela divulga e alguém faz a doação do livro e ela cuida de toda essa logística do processo. Então, é bem massificado e é muito legal. Eu gosto de duas campanhas que eu lembrei agora. Uma é do Toca Livros, que eles estão fazendo uma campanha, tanto no metrô quanto em outros lugares, para cada mês eles divulgam um audiobook e que eles estão indo em hospitais com crianças com câncer e estão fazendo os pais, as mães e os voluntários escutarem o audiobook daquela história que a criança escolheu. E, inclusive, agora, nessa época de corona, né, que os pais são absolutamente solitários ali, porque eles estão sozinhos com as crianças no hospital, porque os voluntários não estão indo mais, eles estão fazendo via Hangout e convidando, inclusive, narradores para ler, né, o livro e tal, para ter uma contação de histórias. Então, assim, isso é bem legal e também desmistifica um pouco essa questão do audiolivro. E outra ação é da Umunga, Nossa, é maravilhoso. Nossa, eles são demais. O Pascoal é muito, cara, tem uma ideia muito bacana que tem duas vertentes. Uma que é a criação de bibliotecas públicas em lugares de extrema carência e vulnerabilidade, no Nordeste, na Amazônia e na África, no continente africano, né? Acho que principalmente Moçambique. E além dessa coisa de construção de bibliotecas para crianças, tem também a formação de professores. Então, os professores da comunidade são formados, entram nessa biblioteca e fazem cursos com pessoas especializadas, e leem os livros também, e falam com livreiros, e falam com uma galera, para eles conseguirem manter aquele tipo de formação de leitor dentro da comunidade, mesmo quando a galera da Umunga sair e voltar para o sul, né, que é onde eles moram. E, inclusive, eu recebi, se você paga, porque eles têm uma coisa de financiamento de tipo, clube de leitura, sabe? Aí eu recebi uma cartinha que eu chorei muito, de uma menina que chama Amanda, nunca vou esquecer, que ela tinha 8 anos, e aí ela escreveu do próprio punho, assim, cheio de errinho de português, uma graça, menina, falando, oi, Tati, tudo bem? Eu queria te agradecer por você ter comprado, né, essa caixinha, e queria te dizer que agora eu estou lendo o livro tal, e que eu estou gostando muito, eu nunca tinha lido antes, eu aprendi a ler agora, mas eu estou amando os livros, eu amo ler, tchau, sabe assim? E aí eu tava tipo, meu Deus do céu, eu quero que essa criança venha aqui na minha frente para apertá-la. Então, isso é muito legal. O Umunga é muito legal. É um puta de um projeto. Um projeto incrível. Eu acho que todos esses vale muito a pena conhecer e contribuir. Para a gente encerrar, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. Ai, meu Deus. O que vocês estão planejando de fazer? Qual vai ser a primeira coisa, Guto, que você vai fazer? Quando acabar, Jesus. Quando acabar esse isolamento. Qual vai ser a primeira maluquice de Guto? Eu vou ficar na rua 3 dias, né? Querida, não vou voltar para casa. Porque pensa,
se a gente tiver... Vi ontem no Átila que a gente tem um cenário das coisas começarem a melhorar mais pro final do ano. Final do ano a gente vai ter Flip, vai ter Bienal, vai ter feira pra caramba, vai ter todos os eventos que iam ter. Eu vou do Lollapalooza pra Flip, da Flip eu vou pra Bienal, da Bienal eu vou pro bar, não sei. Vai ser uma loucura. E você, Tati linda? Nossa, misericórdia, eu fico em dúvida, eu acho, sabe? A minha rua, eu moro numa das ruas mais movimentadas de São Paulo, né? Que é a Augusta com a Peixoto Gomide. E aí sempre tem muitos jovens aqui e eu reclamei deles a minha vida inteira, assim, sabe? Ah, esses jovens bebendo e gritando na minha janela, não deixando eu dormir, etc. Eu acho que a primeira coisa que eu vou fazer é justamente entrar numa roda de um desses jovens e falar, bora fazendo. Onde vocês vão? Balada? Vamos balada. Nem gosto de balada. Vamos balada? Vamos balada. Entendeu? Vou me juntar aos jovens. E deixar de ser velha. Muito bem. Mais um mêsinho aí. Velhíssima você. Aqui dentro mora uma senhora de 90 anos. Super obrigado vocês dois. Obrigado quem acompanhou a gente até o final aí também. Quem assistiu só um pedacinho e quem vai assistir depois também, obrigado. Lembrando que a gente volta com esse projeto na sexta-feira, que a gente tem live sempre às terças e sextas. O projeto se chama Collab Publish News e a gente quer colaborar de alguma forma e o jeito da gente colaborar é trazendo pessoas que tenham ideias que podem minimizar essa situação de mais uma crise no setor editorial. O convidado da próxima live, que vai ser na sexta, é o Anselmo, lá da Um Livro, que tem uma solução de POD, que é a impressão por demanda. Então, ele tira da frente a história de ter depósito, acaba com essa história do livro esgotado, e pode ser uma solução para esse momento de crise, trazer algum tipo de solução aí também. Então, é isso, obrigado. A gente se vê de novo na sexta-feira. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.